primeiro, realmente é uma satisfação estarmos participando dessa semana, né? E como a Lívia lembrou, que está sendo também de variadas formas em cada lugar do país, está ocorrendo em todo o país. Então isso aí e por que isso ocorre, né? Por saudosismo, Não, nós estamos analisando períodos históricos riquíssimos, complexos, e com análises políticas não menos ricas, né? São períodos cruciais na evolução da humanidade, então daí a questão de recorrentemente tratarmos desses momentos privilegiados, né, de ação política e de análise política. Pois bem, como o Milton e a Lívia já, enfim, falaram mais do Marx, né, e especialmente da obra Guerra Civil na França, lembrar que essas obras, esses livros, eram brochuras de intervenção, quer dizer, claro, a questão dos custos, né, eram enormes, né, no século XIX, mas enfim, eram brochuras de intervenção, não eram trabalhos intelectuais no sentido acadêmico, não, eram o próprio Guerra Civil em França é escrito no calor da Comuna, né, certo? Claro, isso traz positividades e traz alguns problemas, mas enfim, então, brochuras de intervenção. Nesse sentido, eu vou falar mais, na verdade, eu vou voltar ao Marx, né? Mas vou falar de uma das brochuras realmente mais importantes do Lenin, né? Claro que se falarmos na história dos grandes autores, dos grandes líderes, dos grandes pensadores do marxismo, Marx, Engels, Lenin, bom, e aí cada um tem a sua lista que segue, né? Então nós vamos falar também de uns grandes dirigentes, se não o maior dirigente revolucionário, pela importância da Revolução Russa, por todo o processo, né, russo e soviético. Pois bem, e eu vou centrar para questão de tempo, questão de foco, na brochura O Estado e a Revolução, de Lenin, né? Que ele diz o que ensina o marxismo sobre o Estado e o papel do proletariado na Revolução. E, evidentemente, as principais referências são Marx e Engels, principalmente a obra de Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Toda essa bibliografia está aí nas banquinhas, né? Inclusive. Então, são leituras obrigatórias de formação, né? Certo? E a outra obra fundamental, que todos já que me antecederam comentaram, é a Guerra Civil na França, né? De Marx, que é um relatório da Associação Internacional dos Trabalhadores, né? Que é uma intervenção, não é uma obra de análise abstrata, muito pelo contrário. Então, o Lenin vai escrever. Essa brochura é publicada em agosto de 1917. Abril de 1917 é a Revolução Russa, né, a primeira fase. Agosto já estamos chegando em outubro. Tá certo? A segunda edição do Estado e a Revolução é no final de 1918, dezembro de 1918. Né? E praticamente uma alteração na edição. Lenin mudou algumas linhas de um parágrafo, mas Lenin manteve essa obra tal, como ele escreveu em 17. Pois bem, então a grande discussão é a importância teórica e prática do papel do Estado, né? Ou a questão da transição. Então, o primeiro aspecto que ele vai tratar é exatamente a visão de Marx e Engels sobre o papel do Estado. Segunda questão, lembrando mais uma vez, uma obra de intervenção, a posição de Kautsky, o mais conhecido chefe, líder da Segunda Internacional, né? E por último ele vai tratar do quê? Revoluções Russas de 1905 e 1917. Então é um trabalho realmente de intervenção prática, e faz essa análise,
E a principal referência histórica é a Comuna de Paris, né? Pois bem, então no primeiro capítulo, e sempre a ideia, apesar de serem textos às vezes complexos, mas a ideia a busca do didatismo, né? Então ele vai analisar a obra do Engels, que na verdade é publicada em 1891, quer dizer, é uma obra que, enfim, já traz toda essa história, os 20 anos da Comuna, etc, etc, etc. Então a questão do Estado, né? Como diz o Engels, o Estado é o produto do conflito de classes, irreconciliável. Daí que o Estado, mesmo na República Democrática, é um Estado de uma classe determinada, que vai garantir a exploração das classes oprimidas em momentos como a ditadura de Bonaparte, né, com a força das armas. Se não precisa, não usa as armas. Se precisa, usa as armas. Porque o elemento central desse Estado é o exército e a burocracia. Quer dizer, um exército profissional permanente, né, hierarquizado e a serviço da classe dominante. Então, a democracia, digamos, numa república burguesa, tem como constituinte fundamental essa questão da dominação de classe, né? Já nesse capítulo 1, trata de uma questão fundamental, a questão da transição, né? A questão da mudança do capitalismo para o socialismo. Como se daria essa mudança? O Marx, um intelecto poderosíssimo que escreveu o Capital, enfim, vai a abstrações e concreções também, mas enfim, o Marx vai dizer, olha, essa questão da transição vai ser resolvida pela prática, né? Pela construção política, pela vivência, pela luta política. Não é uma questão teórica. Tanto que ele vai dizer posteriormente a Comuna. A única coisa que devemos mudar no Manifesto Comunista é a incorporação da experiência da Comuna de Paris, né? Pois bem, e essa experiência Comuna de Paris dá uma direção muito rica para essa questão da transição, que é a questão que a Lívia tocou até da quebra do Estado, do definhamento do Estado, da extinção do Estado. E aqui é uma diferença fundamental política entre os mencheviques, os social-democratas, com relação aos próprios anarquistas. Os anarquistas falam, genericamente, né, na extinção imediata, acabar com o Estado. Engels, Marx vão falar um processo de quebra do Estado, do definhamento, porque a democracia operária, como diz o Engels, o exemplo da Comuna nos mostra o que seria essa democracia. Uma democracia onde o Estado é quebrado. Como quebra o Estado? Extinção do exército permanente, do exército profissional. Quer dizer, é o povo, são trabalhadores, são operários, não só eles, em armas. Isso é uma questão fundamental. O Estado se apoia sobre as Forças Armadas, certo? Que estão lá de prontidão, né? Então, a quebra da estrutura hierarquizada, centralizada, etc, 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 é o ponto fundamental dessa transição. Criação de uma milícia nacional, do povo. É até interessante que alguns países ainda hoje são assim, não tem exército, né? Embora não é exatamente os operários em armas, mas alguns exércitos têm, ainda hoje, tem essa ideia de o povo em armas. Não é necessariamente revolucionário também, mas enfim, é interessante que são experiências ainda existentes. E a segunda questão de quebrar o Estado é quebrar a burocracia estatal. Quer dizer, veja, eu estava lendo rapidamente, né, na diagonal, a revista com o artigo do Boito. O Boito diz, olha, a Comuna de Paris não era socialista, não.
puxa vida, não é socialista do que quebrar, acabar com as Forças Armadas e com a burocracia estatal, né? Isto é, todos os trabalhadores, todos os funcionários públicos serão eleitos por voto universal. Eleitos por quanto tempo? Por quanto tempo eles ficarem com a confiança de quem os elegeu. São mandatos revogáveis a qualquer momento. Com um salário máximo igual ao salário operário, que à época 6.000 francos. Então isso aí é uma quebra do Estado fundamental. Quer dizer, e veja, estamos falando de um Estado francês que já era hiperdesenvolvido, né? Estimava-se, contava-se 500.000 funcionários servidores estatais. Então estamos falando de um Estado poderosíssimo. Então as ações da Comuna de Paris nessa direção são de uma riqueza e de um radicalismo, sem serem nominalmente socialistas, mas um radicalismo notável. E que, se nós analisarmos a história e o próprio Estado soviético, ficamos muito aquém disso, muito longe disso, e essa é a discussão toda, da burocratização, etc, etc. Mas o importante é isso, lembrar que não é a idealização do Estado, que na Alemanha isso aí era as lideranças do Partido Social Democrata, Kautsky e todas as lideranças, uma idealização do Estado. Vamos tomar o Estado e teremos um Estado socialista. Que Estado? Tal como é. Né? É uma incompreensão do que é o Estado, que é o Estado capitalista e que é o Estado burguês. Né? E também um corte fundamental com relação aos anarquistas. Né? Não, extinção do Estado já, temos que acabar com o Estado. Não, é um processo longo de definhamento. Longo, quão longo? Como sabemos? Não há como saber. É um processo de definhamento do Estado. Por quê? A ditadura do proletariado é isso, a democracia da maioria se impondo contra uma minoria que a qualquer chance vai retomar o poder, como retomou em poucos meses. Né? Então a questão é um corte fundamental em relação à visão anarquista. Quer dizer, temos de fazer a revolução com os homens como eles são hoje, com todos os problemas, inclusive. Tal, né? Bom, então esse capítulo 1 é fundamental para demarcar em cima dessa obra notável ainda hoje do Engels. Né? O capítulo 2 ele trata da experiência de 48 a 51, enfim, o espectro que rondava a Europa e tudo mais. Né? Vou passar rapidamente por isso, até já foi abordado. Capítulo 3 chama-se O Estado e a Revolução, é o principal momento onde ele vai se fazer análise a partir basicamente do Guerra Civil na França. Né? E vai retomar, a ideia é retomar em vários momentos para demarcar as diferenças de posição, quer na Alemanha, quer na própria Rússia. Né? Então é um trabalho que pretende ser até didático pela retomada, pelas excessivas citações, como ele próprio diz. Né? Então, retoma questões onde o fundamental é essa questão da transição. Quer dizer, havia um problema, Marx viu um problema em 1870, né, quando os operários vão proclamar a República em Paris. Ele não era a favor às vésperas da Comuna, ele adverte para os operários: olha, a tentativa de um embate, de um enfrentamento, não é o melhor momento, mas quando o enfrentamento ocorre, por várias razões, ele é o primeiro a se colocar na linha de frente na defesa dos comunários. Né? E a questão fundamental que ele reforça são essas questões ligadas ao Estado. Né? Você não pode, claro, com as limitações que foram feitas. Lembrando, né, o aspecto socialista. As fábricas, os estabelecimentos burgueses que foram tomados foram daqueles que fugiram para Versailles. Né? Então não há uma proposta socialista de tomada, de socialização dos meios de produção, longe disso. Né? Tipo uma traição burguesa, então vamos ocupar essas fábricas, vamos ocupar
ocupar esses estabelecimentos. Isso mostra também os limites do próprio projeto da comuna, né? E os poucos meses impediram uma evolução desses limites, que certamente a radicalização vai radicalizar também esse processo. Como historicamente ele foi, apesar de intenso, muito concentrado, temos um projeto que não é socialista, mas enfim, fundamentalmente, ele é radical na questão do Estado. E que coloca outros problemas também, né? O Milton que lembrou, quer dizer, você tem uma maioria de revolucionários parados enquanto a minoria está sendo derrotada, massacrada. Quer dizer, não há coordenação, não há direção política no sentido, pelas próprias dificuldades até, de não ser um pouco, havia profissionais, mas soldados profissionais, mas as lideranças oficiais eram quase sempre traidores, né, da Guarda Nacional. Então é um processo muito complexo, quer dizer, a capacidade e a expertise do comando, como diz o Engels, como diz o Marx, não, temos de convocar os dirigentes, os guarda-livros. Bom, mas isso aí é um processo político complexo, quer dizer, como é que você vai usar a forma de organização estatal, enfim, com muitos funcionários públicos ainda que são contra esse processo revolucionário. Então, e a grande questão na própria Revolução Russa, né, ou na gestão do poder após a tomada do poder em outubro. De qualquer forma, uma questão importante também que delimita, demarca a questão do anarquismo, é a questão da unidade nacional. Em nenhum momento a comuna, no seu conjunto, e as análises sobre a comuna colocam em questão a unidade nacional. Se reitera a unidade nacional. Até porque naquele contexto de disputas europeias, onde as burguesias deixam de lado suas diferenças, suas guerras nacionalistas ou social-patriotas, né, como dizia Lenin, para se unir, no caso, por exemplo, para esmagar a comuna. Então a ideia da unidade nacional, numa organização, naqueles moldes, eleição, sufrágio universal, mandatos revogáveis, etc., né, se mantém a ideia da unidade nacional. A visão anarquista, bom, vai muito mais no sentido da autonomia das comunas, uma visão mais, caricaturando, mais para o feudalismo do que para outra coisa, né? Então são questões fundamentais que o Lenin assume como os grandes ensinamentos para o processo russo, para o processo alemão e para outros processos revolucionários, né? No caso da Revolução de 1905 e de 17, a questão dos sovietes, de deputados, operários, soldados, etc, etc. Então era algo também muito ligado às questões da Comuna de Paris. A representação, a quebra do Estado, tá certo? E a ocupação desse Estado de uma outra forma. Quer dizer, não é a extinção do Estado, mas é o processo de usar esse Estado a favor dessa dominação operária, camponesa, popular, né? É muito diferente de quando se fala de Estado popular na Alemanha, que a ideia, não, vamos, através do processo eleitoral, da organização dos trabalhadores, tomarmos o aparelho do Estado e aí faremos o governo que nos interessa, como se isso fosse possível. Então, acho que essas questões da transição e a experiência da coluna como experiência central de todo esse processo, inclusive para a riquíssima experiência russa, acho que o Lenin deixa bem claro, quer dizer, ele não tem nenhum grande momento de inovação, dizendo, olha, eu estou aqui criando algo novo. Muito pelo contrário. A experiência da comuna, apesar da derrota, né, é a experiência mais rica de todo esse processo. Como que o Keynes, né, como o Marx já dizia lá atrás, né, quer dizer, será a experiência prática, o combate, a luta política que vai definir esses caminhos da transição, né? Historicamente, no caso da Revolução Russa, nós vamos, ao longo dos anos, especialmente com o stalinismo, nos afastando disso.
Então é outra questão extremamente relevante, a retomada, a lembrança e a retomada da discussão, não por uma questão histórica apenas, apesar da sua extrema importância, mas por todos os desdobramentos posteriores. E que, como alguns vão dizer, que estão colocados até aqui, experiências mais recentes em vários países, ou experiências europeias em várias cidades, enfim. Né? Conclusivamente, né, a obra O Estado e a Revolução, do Lenin, tá, tem os seus principais suportes no Engels, na origem do Estado, e no Guerra Civil na França. Quer dizer, são duas obras ainda notáveis pelo poder analítico e pela riqueza política tal, e que vão se perpetuar até hoje em todos os nossos debates, são as referências obrigatórias fundamentais. Eu acho que para iniciar está muito bom, eu vou parar por aqui, depois no debate a gente pode conversar mais. Obrigado.